Meus pais, Antônio Bastos Freire e Marília Lima Freire, conhecidos como Tunico Bastos e Sinhazinha, casaram em 1939, em janeiro de 1939. E tiveram o primeiro filho, que foi o Sérgio, Antônio Sérgio Lima Freire, em 1940. O Sérgio nasceu na chácara dos meus avós, ali no bairro, hoje bairro Nossa Senhora de Fátima, antes chamava de Coreia, na chácara ali dos meus avós. O primeiro colégio dele foi o Colégio Santa Terezinha, onde que ele estudou as primeiras séries, né? Fez o curso primário. Depois de 9 anos, eu nasci em Leopoldina. O Sérgio, nessa época, já estudava no internato em São João del Rei, no Colégio Santo Antônio. E fui a filha do meio, porque depois de mais 9 anos, em 58, minha irmã nasceu. Então, nós somos 3 filhos de 9 em 9 anos. Voltando de São João del Rei, foi uma fase muito engraçada, que a mamãe contava que ele era muito malandro e ele sempre fazia 1 ano em 2. Ela sempre fala, olha, o Sérgio, o curso dele vai ficar enorme, porque ele faz 1 ano em 2. E depois estudou também em Petrópolis. E depois, quando ele foi para o Rio, ele já foi para ficar um bom tempo, onde que ele começou a trabalhar na Caixa Econômica Federal. Ficou lá, acho que 10 anos na Caixa Federal. Ele chutou o emprego, né? Um emprego fixo, era o que todo mundo queria para os filhos, é que tivesse um emprego permanente. E de repente aparece o Sérgio de volta em Leopoldina, falando que tinha deixado a Caixa. E minha mãe ficou muito desesperada, foi um tempo meio difícil. Aí eu já estava praticamente noiva para casar. E ele ficava tempos em Leopoldina, tempos no Rio. E quando ficava em Leopoldina, pela ociosidade, ele começou a frequentar muitos barzinhos, aí bebia às vezes um pouco mais da conta, e minha mãe ficou muito desesperada. E nesse período, ela fez uma promessa que se o Sérgio parasse de beber, arrumasse um emprego, que ela não ia usar joias. E ficou bem uns 20 anos realmente sem usar as joias. Até que ele foi para trabalhar na Câmara de Vereadores. Sabe, aí que começou a etapa dele histórica de Leopoldina, onde que ele começou a colocar, né, fora o sentimento que ele tinha por aquele lugar. Ele sempre se mostrou uma pessoa de muita cultura, muito inteligente, gostava muito de ler. Por isso a opção de bem mais tarde ele fazer o magistério e continuar na faculdade. Ele não chegou a formar na FAFIC, faculdade em Cataguases, mas ele cursou até acho que o 3º ano. Faltava 1 ano para formar e não sei por que ele desistiu. E logo que ele veio para cá, ele enturmou, que a mamãe costumava falar, que ele tinha poucos amigos da idade dele. Aí que ele ia pegando as gerações. Você vê que o Clovinho, o Vanor, o Rubinho são bem mais novos do que ele. Mas aí começaram a frequentar o Brasília, começou a jogar bola. Então ali foi formando aquela turminha que acompanhou até o fim, sabe? E aí eu acho que veio as composições para Leopoldina, né? E arredores, os lugares que eles frequentavam. Vista Alegre, tem a Trilha da Alegria, que é o caminho que vai do Bela Vista, em Leopoldina, até Vista Alegre, né? Tem muita coisa bonita dele nessa época. E a gente não participava, claro. Ele tinha um quarto que ele trancava e pedia, só vai limpar na hora que eu falar que é para limpar. E ali ele tinha um mini estúdiozinho, que o Tula é responsável pela engenhoca lá do som, e ali ele ficava. E todo mundo que ia visitá-lo já entrava, era uma porta, tinha a varanda, a porta da sala e um corredor que saía direto no quarto. Às vezes a gente nem via quem entrava, já entrava reto para o quarto dele.
Daí, um dia que ele, ou que tinha festa em família, geralmente era aniversário do Márcio, ele resolvia cantar, aí falava, essa música eu fiz agora. Aí cantava Morro do Cruzeiro, cantava Leopoldina, e a gente ficava tornando ciente do que ele tanto fazia no quarto. E se tinha cachorrinho lá em casa, ele levava para o quarto e acho que ajudava ele a se inspirar mais. Então é assim que eu lembro das músicas dele, porque também ele era fechado, ele não gostava muito de propagar. O pessoal que frequentava o 9 de julho também não era uma turma enorme, não, era bem selecionada. E ali que ele expandia, às vezes a gente via um vídeo, essas fitas cassete, eles gravavam, aí que a gente via o que acontecia lá, porque eu não ia muito, eu fui no finalzinho, acho que eu fui umas 4 festas, mas ficava um tempo e vinha embora. Que a gente não aguentava, né? Se não entrasse lá no Come Se Bebe, você não aguentava muito tempo. Minha mãe dava maior força, o pernil era ela que fazia. O pernil afiambrado, ela fazia demorava acho que 8 dias para o pernil ficar pronto. Ela preparava com maior gosto e sempre era 9 de julho, caísse o dia de semana que caísse. Então, assim, os vinhos eram encomendados, todos já no princípio do ano, já selecionava o que ele queria de vinho, já encomendava, levava as taças de cristal, que ele falava, mamãe não tem condição de beber vinho sem ser na taça. Aí levava no meio dos matos as taças e não voltava, né, claro. E ali perdia as taças. E a mamãe falava, ai meu Deus, eu tenho que prestar, porque ele vai tirar assim se eu não prestar mesmo. E na véspera eu lembro da mamãe aflita lá, fazendo os empadões, ia um tabuleiro, carne fria, e tinha outros cozinheiros também. Os amigos que sabiam fazer alguma coisa levavam também. Então resumia em chopp, vinhos, era uma miscelânea. E os quitutes, né, regado a bastante bebida. O primeiro show que eu me lembro, eu achei até a fita procurando o show do Barril 900, né? Que foi, nós vimos lá, 1988. Foi um show muito bom. Tava minha tia, minha mãe, sabe? Que a gente sempre curtia demais os shows dele. E mesmo depois a minha mãe cantava, ela misturava muitas letras. Ela falava, aquela minha pequena Leopoldina. E ela queria sempre escutar, sabe, na voz dele. Eu nem sei qual que eu gosto mais, eu gosto de todas. Mas o canto ensimesmado, como fala da origem, quer dizer, a mesma origem minha, essa música me toca. E as de Leopoldina é a música da terra da gente, quer dizer, eu empolgo pela empolgação das pessoas. A música do Rafael, eu acho que mexe muito com a gente também, uma música muito delicada, muito afetiva. Cada um eu tenho assim, os beatniks, eu acho assim, é um autorretrato. A gente sabia que ele, desde criança, ele tinha um sopro no coração. E antigamente não usava tratar isso. O médico falou para a mamãe para ela esquecer isso e deixar ele ter a vida dele. Aí foi tendo. Quando foi para o exército, ele não pôde seguir por causa desse mesmo sopro. Então, na idade adulta dessa que ele veio para Leopoldina e ficou esse tempo aí, a máquina trabalhou muito, já numa idade que não tinha muita, que era mais perigoso, né? Então ele caminhava muito, ele andava muito de bicicleta. E eu acho que forçou muito, e mesmo pela vida que ele tinha, às vezes, né, pode ter prejudicado, porque quando ele gostava, ele ia fundo mesmo. E nisso, de repente, ele teve uma crise de arritmia. Como sempre ele escondia muito as coisas, a gente não tinha muita ciência do que estava acontecendo com ele. Nesse 7 de agosto, que era uma segunda-feira, ele tinha médico em Juiz de Fora. E quem vinha trazê-lo era o Zé Joaquim Junqueira. E o Zé Joaquim estava prontando para buscá-lo quando soube. Aí ele ficou, como todos nós, né, a morte, de repente, assusta muita gente. Ele fala, não é possível, vou buscá-lo agora. Ele ia fazer cateterismo.
Mas segundo o Dr. Wilson, ele estava apavorado de ter que fazer esse cateterismo, porque ia a fundo na doença. E explicou pra gente que essa arritmia, ela vai ficando grave, assim, com graus, e que a dele não foi tão violenta, porque ele não se debateu muito. Ele só colocou as pernas para fora da cama como se quisesse levantar. E não aguentou, caiu. Foi assim, devia ter sido mais ou menos na madrugada, e às 9 horas da manhã que a minha mãe entrou no quarto, a televisão estava ligada, e no vídeo tinha um filme que era a vida de Francisco de Assis. O Tula pegou a fita, tirou e assistiu o filme. Eu não tive coragem de ver, mas não sei se a mensagem que ele obteve por último, porque eu acredito que quem morre dessa maneira é muito abençoado, porque não sofre, né? Então, pegou a gente, nós ficamos muito mal, porque ninguém esperava que fosse, ele ia fazer 55 anos em outubro, dia 26 de outubro, e morreu em 7 de agosto de 95. E todos nós tínhamos muito respeito com ele, porque ele fazia tudo para não incomodar ninguém, mas não gostava de jeito nenhum de ser incomodado também. Mas eu ia, às vezes, eu passava o domingo lá em casa, eu entrava às vezes no quarto dele, falava: Sérgio, empresta um livro tal assim, pode tirar, hein? Mas tem que voltar. E conversando comigo, ele sempre tinha um carinho especial, sabe? No meio de uma coisa meio esquisita. Não era isso que a gente ia chegando, dando aquele abraço, não. Mas a gente se entendia muito. Hoje, cada dia que passa e eu penso no nosso relacionamento, eu posso te afirmar, nós éramos bem próximos, sabe? Assim, no olhar. E quando meu pai adoeceu também foi uma etapa muito difícil. Meu pai teve um AVC e ele que encontrou meu pai caído perto da cama. E ele ficou muito apavorado, ligou para mim. E meu pai foi para o hospital, foi aquele AVC muito forte, foi um derrame, né? E constataram que de um lado afeta a fala. Meu pai ficava muito aflito que não conseguia falar. E aí, um dia eu cheguei em casa e ele estava lá encrencado, minha mãe estava para a igreja, meu pai estava todo sujo porque não tinha mais como evacuar. Aí eu cheguei e fiquei triste, meu pai com os olhos com água. Sabia o que tinha feito, né? E a gente mexendo, fala: calma, pai, nós vamos te limpar. E ele, nossa, ele assim, num carinho, numa humildade ali, que mais uma vez me surpreendeu e uniu a gente na tristeza. E custou muito limpar aquilo. E meu pai triste, né? Como é que é uma pessoa da época dele, que nasceu em 1910, imaginar que os 2 filhos tivesse que fazer isso com ele, né? Por mais que a gente fazia. Então, essa cena eu não esqueço, assim, parece que a gente não estava abraçado, mas ao limpar a gente estava assim, tão unido, sabe? É isso que eu lembro, assim, de união com ele. Então, às vezes o gesto não é tão importante quanto o que a gente guarda no coração. E eu tento, às vezes, é difícil eu falar isso sem chorar. Eu não tenho coragem de falar isso para o meu filho, por exemplo, entendeu? Porque eu quero passar o meu irmão para vocês. E para ele, meu filho captou, porque ele dava carinho para ele, de uma maneira assim, muito estranha também. Mas adorava. Todos nós, meu marido, nós sentimos demais a perda dele, demais mesmo. E parece que a minha mãe ainda ficou, depois da minha irmã, mais 5 anos comigo, para me ensinar a sobreviver sem eles, porque é muito difícil, sabe? O Sérgio, ele ficou mais conhecido, a gente conheceu mais ele após a morte, porque nós começamos a mexer no mundo dele, que ele é aquele quarto, que ele sempre refere
nas canções, né? Escondido no meu quarto, toco, canto, encho o saco, experimentando harmonias. Então nós começamos a mexer naquele mundo que era estranho para a gente. E nós nos deparamos com coisa que ninguém pensava que fosse encontrar. Lembranças dele pequenininho, retratos dele comigo, com meus pais, com a minha irmã. Então foi um mundo revelado de carinho. Ele tinha muita coisa escrita para os amigos. E foi assim uma surpresa até hoje, quando a gente revira esse baú que eu carrego comigo para lá e para cá, nessas mudanças todas, eu me surpreendo ainda. Sempre a minha mãe a vida inteira ela foi muito receptiva às amizades. Então, quando ele morreu, parece que ela quis conservar todos. Então, eu sinto que ela começou a presentear com as coisas dele, pensava muito antes de dar, conversava comigo, acho que eu vou dar isso aqui para o fulano. A bicicleta para o Lisboa, porque o Lisboa vai cuidar dessa bicicleta. Então tudo dela era pensado e dado assim com coração, e eu acho que eles recebiam com o mesmo carinho e sempre nos tratam, agora a mim, né, que eu recebo todo esse carinho deles, como se eu fosse a continuidade deles, sabe? Para mim eles são como se fosse ele aqui. Né? A gente não tem um convívio diário, mas nossa, eu guardo um carinho enorme por todos eles. O meu pai ficava preocupado porque eu não sei porquê. Ele com a minha irmã, uma diferença de 18 anos, eles tinham uma birra um com o outro terrível. Ninguém nunca entendeu isso. E isso chateava muito meu pai. Meu pai sempre me cobrava, você tem que fazer a união desses dois. Eu nunca consegui, porque eu tinha cerimônia com eles. Quem que eu podia conversar mais era com a minha irmã. E a minha irmã falava, mas eu nem sei porque que ele tem raiva de mim. E manteve esse clima, entendeu? De animosidade. Os amigos mais íntimos também sabem disso. Até que ele morreu. E a minha irmã, eu fiquei completamente fora de ar, e a minha irmã tomou todas as providências para fazer camisa, para lembrança, para dar continuidade, que nós vimos, né? Que eles tinham o objetivo de gravar uma fita, e já na época nós pensamos em ousar mais e gravar um CD. A minha mãe pegou e falou que queria gravar, que ia fazer o possível de gravar esse CD, porque ela tinha um remorso de não ter cedido uma parte da casa para ele fazer um estúdio. Ela falava, mas em homenagem a ele eu quero gravar um primeiro CD. Então os dois se encontraram nesse fim, que muitas vezes a gente ia ao cemitério, meu pai foi enterrado no túmulo da família dele, aí minha mãe adquiriu um túmulo e ficou o túmulo lá pronto, ela mandou reformar e falava, e quem vai inaugurar esse túmulo? Acho que nunca passou pela cabeça dela que ela ia enterrar dois filhos. E lá ficaram os dois, ele faleceu em 95, ela em janeiro de 98, não chegou a 2 anos, e minha mãe só em 2002, quer dizer, eles ficaram por muito tempo se entendendo, né, em outras vidas. E depois nasceu na cidade esse carinho pela memória dele. Eu, assim, quando eu escutava às vezes a voz dele, que eu estava assim na rua, passava uma música, no início me atormentava um pouco, mas depois era gostoso saber, né? Ele não está aqui, mas está permanente, alguém usando a música, as crianças cantando, conservatórios de música, sabe? Os colégios em geral, todos, eu já estive presente para levar alguma coisa dele. Os beatniks gravaram também, vieram muito carinhosos, eu dei maior força para eles. A gente sentiu muito orgulho, muito orgulho.